Sim, Biancossi, com este anúncio, porque viu-se que durante esses 4 dias, na fase festiva do 25 de dezembro, houve não é? O gráfico, digamos, da fúria popular desceu um pouquinho, porque o Mondlane estava quietinho, não se estava a entender qual era o posicionamento de Mondlane. Hoje, essa noite, Mondlane anunciou, e eu já recebi aqui o primeiro telefonema, Sim Biancossi, e o primeiro moçambicano que falou aqui disse: Mondlane é um grande estratega, ele está aí pela vontade do povo e só fez digamos, uma manobra super importante e estamos à espera de que ele chegue. E agora, a Frelimo atento com aquilo que eles vão fazer assim que chegar o Mondlane, porque o fogo senão vai acender. Agora, as opiniões, tanto faz em Angola, aqueles que já estavam a desacreditar Mondlane. Hoje, Mondlane disse: ok, estavam a pensar que eu sou um covarde e quero fazer essa luta fora do território, agora estou a chegar dentro do território. Simbi, o que é que muda? O que é que poderemos ver? O que é que muda? A mensagem que fica, e aliás, em política não existem almoços grátis, e claro que cada abordagem vai muito de acordo com o contexto que se está a viver e não se pode estar estático nos acontecimentos. Ele, inteligente como é, acabou por perceber isso, porque o Venâncio Mondlane sabe que já não dá para recuar, e olha que ele foi aconselhado a recuar. Olha que nós ouvimos alguns discursos de Venâncio Mondlane que a nós nos fizeram espécie. E vamos ser aqui, claro, vamos ser sinceros. Por quê? Porque há um universo de pessoas a opinar e a dar subsídios e nem sempre são os melhores subsídios. Agora, o que é que eu vejo nessa atitude de Venâncio Mondlane? Eu vejo uma atitude resiliente. Eu vejo uma atitude do indivíduo que, pese embora o cenário já se vai transformando contra aquilo que são os seus intentos, se mantém firme, não é? E continua sólido naquilo que são os seus objetivos, o que é muito importante em revolução. Pior seria ele dar ênfase aos dizeres, não é? E dar a impressão de que o homem abandonou a luta, porque disse Tomás Sankara e disse Steve Biko, os grandes líderes estão na linha da frente, estão em sistema de alvorada, não estão distante do núcleo, nem distante do grupo. Ele percebeu que estava-se a criar uma narrativa em função da sua ausência, não é? E ele entendeu que não, para essa narrativa não ter os gestos que quer ter, deixa-me então ter uma atitude mais infusiva, mais consistente. É exatamente isso que está acontecendo, o que é positivo, mas agora vamos ver uma coisa aqui com coerência. Uma vez que o Tribunal Constitucional em Moçambique dá vitória a Frelimo, o governo de Moçambique é formado, os assentos parlamentares são tomados, já fica difícil, em primeiro lugar porque o Venâncio Mondlane não representa ele a liderança de um partido político, ele representa a participação num partido político a nível como membro honorário e a participação na concorrência à presidência da República. Os cenários aqui acabam por ser até muito mais contra o próprio Venâncio Mondlane. Agora, se fosse ele o líder do Podemos, ele podia aplicar essa resiliência a nível daquilo que é coletivo. A gente não senta aí até que se resolva o problema. Mas, no entanto, ele começa a ficar desarmado, de certa forma. Agora, resta lá ele, os seguidores mais próximos e a juventude que abraçou a luta, que abraçou a causa. Mas as mudanças que vão se fazendo, a própria aceitação do Podemos e essas mudanças que vão se fazendo, de certa forma, diminui a sagacidade da luta, e é uma coisa que deve ser dita, diminui a fluência, diminui o número, mas quando o Venâncio Mondlane diz, eu no dia 25 estou aí, ele está a querer dizer que não importa as abordagens que vão surgindo, o objetivo continua o mesmo. Temos que estar unidos, temos que estar firmes. Isto não é motivo de voltar a galvanizar toda a base que ele tinha conquistado na fase pós-eleitoral? Nessa altura já se perdeu um bocadinho de fulgor a este nível, porque já há respaldo constitucional. Já há um governo formado e instituições quer internas ou externas, internacionais, reconhecem esse respaldo que deu o Tribunal Constitucional em Moçambique, que reconhece esse governo, muitos até parabenizaram. Portanto,
Neste quesito, o Venâncio Mondlane já não... Mas muitos deles estão a recuar. Sim, o que não é taxativo. Nós estamos a falar de democracia. Em democracia todos os números contam e todas as opiniões contam. Está a perceber? No entanto, como é que eu ia dizer? Repete-me só a pergunta, que eu até perdi um pouco o foco quando fez essa intervenção. Sim, porque agora que ele anuncia que volta a galvanizar o número que ele tinha conquistado. Vai galvanizar de certa forma, mas na prática já não tem ambiente para isso. Já não tem efeito para isso, porque se olhar para a situação, o pós-eleitoral, a falta de decisão eleitoral, a análise de atas, não é? A contagem de votos, isso tudo são matérias-primas que Venâncio Mondlane tinha em mãos. Uma vez que o governo é formado, uma vez que o partido que até que lhe deu a oportunidade de aparecer como concorrente às eleições vai sentar no parlamento, então ele de certa forma acaba por perder aquilo que é um ponto cognitivo, um ponto de convergência. Aí as forças contrárias vão poder alegar terrorismo, vão poder alegar rebeldia, vão poder alegar uma série de coisas, porque até esse ponto, até este momento, o governo de Moçambique não tem nada para criminalizar Venâncio Mondlane. Se quiser fazer, cumprir leis como se impõe, não tem nada. Mas eles estão aqui a querer criar um elo ou um ente de culpa. Uma vez, ainda que existam países que reconhecem e para ir além, mas são quantos países? Qual é a autoridade que exercem esses países a nível da política internacional, da geopolítica? Quais são as debilidades ou até as vulnerabilidades desses países a nível daquilo que são decisões mundiais? Portanto, nem todo ator exerce o efeito que se impõe. Ok, eu estou a gostar da tua fala, mas agora vamos analisar os elementos probatórios que existem de que todo este processo foi, digamos, façulo. Esse processo foi fraudulento. Os observadores, tanto faz organizações não governamentais moçambicanos e observadores internacionais, alegam que houve muitas irregularidades e graves irregularidades. A União Europeia houve um debate na sede do Parlamento Europeu em que observadores, e são deputados do Parlamento Europeu, dizem que não se devia reconhecer essas eleições, ok? Até agora nenhum governo europeu parabenizou, a não ser mandaram nos açudes algo por escrito, mas vir nas telecâmaras, no microfone e parabenizar o governo, aliás, a eleição de Chapo, ninguém fez a não ser Portugal, que depois mastigou as palavras que tinha dito, tanto faz o primeiro-ministro e o presidente. A SADC, a SADC, não é? A SADC, a África Austral, não vai mandar nenhum, não quer mandar nenhum delegado para ir se fazer representar na tomada de posse de Chapo. Estes já são elementos que mostram que existe todo um repúdio a este processo. E isto dá força, dá fôlego a Mondlane para fazer agora uma outra batalha, estando ele no terreno, e agora vai se ativar as instituições supranacionais para poderem descredibilizar o operato da Frelimo. Não poderemos assistir, de facto, este cenário, porque se a Frelimo for isolada internacionalmente, talvez só Angola vai ficar ligada e mais um outro gato, e o resto do mundo estiver a condenar a Frelimo não vai ter tanto espaço para caminhar, porque o povo está contra a Frelimo. Uma exígua população de Moçambique está com Frelimo, mas a maioria está na linha Mondlane. Simbiancossi, tu dizes, Mondlane tem que evitar ser populista. Agora, Mondlane tem uma espada com dois gumes. Não. Eu não disse que Mondlane tem que evitar ser populista. Em nenhum momento eu chamei-o de populista. Em nenhum momento eu fiz isso. Muito pelo contrário. O que acontece é o seguinte.
Nós temos que olhar para as coisas, temos que olhar para as coisas no sentido da praticidade das mesmas. Pois. É notório que as pessoas querem ouvir aquilo que lhes convém. E quando alguém fala o oposto, está a falar à toa. Muito obrigado. Eu podia até estar a falar à toa, mas as minhas palavras valem o que valem. Para alguns vale o à toa, mas para alguns vale alguma coisa. O que acontece é o seguinte: a mim me dói esse esforço todo, quer de Venâncio Mondlane, quer da população em Moçambique, ser um esforço que pode ir em vão, que pode ser um esforço em vão. A mim me dói. Por quê? Porque se porventura as coisas em Moçambique acontecerem nos outros países, não é? Países que se identificam com Moçambique, tais como Angola, as coisas vão começar a acontecer. Então, eu não estou aqui a tentar dar a entender ou desincentivar a postura de Venâncio Mondlane. Eu estou a tentar trazer a realidade dos fatos. De fato, eu estou de acordo Existe, contigo. Estou de acordo existem contigo. situações, existem elos de luta, existem, digamos, motivos, existem provas de crimes. Então, há uma série de coisas que nos levam a lutar, que dão um respaldo à nossa palavra, ok? Quando, por exemplo, um parlamento é constituído, um parlamento já está constituído, está tudo ali feito, isso aconteceu em Angola. Ah, não, porque muita gente até depois pensou, a juventude está a falar a verdade, então se calhar a gente devia fazer alguma coisa. Já não dava para fazer muita coisa em função daquilo que foi a tomada de posse no parlamento. Então, há aí decisões que não se recuam. Mondlane está no seu direito, está a continuar a sua luta, mas olha para o cenário político em Moçambique. Não há sincronismo, ele está a lutar sozinho com o povo. A maior parte dos partidos políticos, ou até dos lobbies políticos em Moçambique, na mão invisível, continuam a apoiar a Frelimo. Estás a perceber? No entanto, é uma coisa que as pessoas não querem ver, as pessoas querem olhar para Venâncio Mondlane como aquela pessoa que trouxe a solução. Eu vejo da mesma maneira, mas é preciso analisar os prós e os contras, porque nem toda a gente em Moçambique, infelizmente, concorda com a situação. Tanto é que o irmão Álvaro tem estado a ver gente a falar da greve, que a greve está a prejudicar, que a luta não precisa tomar esses rumos. Está a perceber? Então, são coisas que a gente deve vir aqui analisar. Não é unânime. Até tem uma maioria, mas essa maioria já começa a perder, digamos, respaldo constitucional. Quando se assume parlamentos, até lá estavam aí as dúvidas, até lá todos estávamos de acordo que as contagens não estão bem feitas e que esses resultados preliminares estão errados. Mas quando os outros partidos vão para o parlamento e o partido na situação seja o partido que ele representa, o desautoriza e também vai sentar no parlamento. Isso é uma forma de deixar o indivíduo descredibilizado, a Deus do Ará. Por isso é que eu disse atrás, nós, juventude africana, nós, juventude angolana e moçambicana, é que temos que ter essa leitura e não abandonar a luta, não entrar nas abordagens populistas. Foi o que eu dei a entender atrás. Por quê? Porque se olharmos para isso e fazermos isso valer, a gente vai abandonar Mondlane. Vamos achar que não. Esse indivíduo está a correr num caminho escuro, não está aí para lado nenhum. Está a perceber? Ok. Porque a Frelimo também tem estado a fazer das suas, mano. A Frelimo não está aí parada. E a Frelimo tem a máquina. É só isso as redes sociais em Moçambique. Hoje artistas dão a entender que Venâncio Mondlane está a atrasar o processo no país. Então, são abordagens que as ditaduras criam, são abordagens que as ditaduras produzem. É muito normal, é muito normal, Simbi, numa batalha de género, porque eles estão nessa luta praticamente há 3 meses, porque isso começa depois de 9 de outubro, quando Mondlane já tinha declarado que tinha vencido e começou já a receber algumas réplicas. O mundo de Mondlane começou a levantar e a Avalanche começou até hoje. Hoje somos dia 5, portanto, para o dia 9 falta pouco, portanto, estão há 90 dias na rua. Simbi, quando tu falas que há que se olhar para os elementos constitucionais, ou melhor, observar a Constituição, primeiro, alto lá. O primeiro que está a estuprar a lei constitucional é a própria Frelimo.
O outro que, naturalmente. o outro que estuprou a lei constitucional é o Conselho Constitucional. E o presidente da República, que é a autoridade máxima, que é o último recurso acima do Conselho Constitucional, também estamos aqui a cometer o mesmo erro. Portanto, temos aqui três instituições, ok? Três instituições que estão já acima da lei constitucional. Portanto, o que é que resta ao povo? O povo é que deve se submeter à lei constitucional, enquanto que os grandes violadores estão aí. Para um violador, o que é que se faz? Não, mas se acompanhar bem aquilo que eu estou aqui a dizer, eu estou aqui a fazer uma leitura, não é? Daquilo que tem sido a minha interpretação. De Eu estou facto. aqui a descrever Não, cenários eu te onde o coloco povo. isto, Simbi. Eu te coloco Não, isto, Simbi. eu percebi a tua questão. Eu acho que o mano é que não está a perceber onde é que eu estou aí. Eu estou simplesmente a dizer ao povo moçambicano que não se distraiam. Eu estou simplesmente a dizer ao povo moçambicano e angolano que, pese embora Frelimo formou governo, o partido tal foi sentar no parlamento, pese embora vai se criando narrativas contra o próprio Venâncio Mondlane, não se distraiam, não abandonem a luta. Por quê? Porque uma vez que o povo moçambicano deixa tudo como está, eles vão ficar mais 50 anos à espera de mudança. Em nenhum momento eu disse que o povo perde poder constitucional. Isso não existe. Sim, O povo existe. muda. Isso nunca disse isso aqui. O mano tem que saber o que eu estou a dizer. Porque senão Não, fica, por fica a isso, impressão de que Simbi, eu disse. Simbi, Pronto. Simbi, um minuto Não só. existe isso do povo. Deixa-me só Sabe terminar. por Não quê? existe isso do povo. Hum, Não existe isso do povo. Não é? Perder poder constitucional. O povo é o primeiro elemento da formação de qualquer Estado. Eu estou a dizer ao povo para não se deixá-lo debriar com o assassinato de caráter, as abordagens difamatórias, não se deixar ludibriar pelo sensacionalismo político da Frelimo, coadjuvado pelas instituições mundiais. Gente que está a vir aqui falar apaixonadamente sobre isso, mas a gente tem que falar a nível daquilo que é a praticidade. E há interesses que quem defende as outras nações são a própria Frelimo. A corrupção está na mão da Frelimo. Entende? Então, em Moçambique não tem unanimidade. Não é a oposição no geral a dizer o senhor Venâncio tem razão. Número um. Número dois, ainda há gente que acha que é um desperdício todo esse movimento que vai acontecendo no país. Portanto, eu estou a dizer à juventude que não caiam nas armadilhas, não é, da ditadura em Moçambique. Vocês têm que continuar a apoiar o vosso líder, a acreditar no vosso líder, continuar com as manifestações até que a ditadura ceda o poder, porque quando Podemos já vai sentar no parlamento, é igual o que nós vivemos em Angola. Agora, o que é que resta? Resta um Venâncio Mondlane e o povo. E o povo que está consciente, olha que 10 ou 15% desse povo ainda acredita que a Frelimo é solução. Portanto, eu não quero dar a entender, eu não quero deixar entender aqui que as minhas palavras estão a ser distorcidas, porque em nenhum momento eu disse, olha, o povo em Moçambique tem que desistir. Provavelmente está a ser essa a interpretação. Não! Não, O povo não em é a minha Moçambique, pese embora eles estão a tirar a oportunidade, ou pese embora querem lhes distrair ou tirar a sagacidade, eles têm que reunir fileiras com seu líder. Principalmente quando o líder diz, olha, eu vou estar ali no dia tal. Está a perceber? Implica dizer que o líder se mantém firme. É basicamente isso que eu estou aqui a dizer, irmão. Uhum. Sim, eu percebo. Talvez tu não entendeste a minha colocação, a minha Okay. pergunta. É porque tu estás a trazer factos reais, político, não é? A realidade dos factos é que estás a trazer a problemática em si e estás a tentar ajudar que a juventude, não só aquela moçambicana, mas a africana, não é? Aí apelas à juventude angolana de estar atenta e é a ocasião que todos nós temos para aprender e aguçar melhor também as ferramentas. A minha pergunta era, a minha colocação era, eu quis te provocar para nos trazeres um outro entendimento, ok? No sentido, existem os violadores da lei constitucional. Por mais que eles queiram ludibriar, o povo está no seu direito, porque a própria lei constitucional os dá o direito de resistir contra toda a falcatrua, contra toda a ação ilegal que quem quer que seja, até o órgão do Estado. Todo órgão do Estado que estiver a atuar de forma ilegal,
o povo tem o direito de resistir. Então, Mondlane agora não está longe. Mondlane, quinta-feira, estará no terreno. Eu penso assim, vejo assim, que venha alguém, outro, que me venha a desconstruir, porque penso que nós estamos no mesmo diapasão. Sim, perdeu-se um pouco de energia, mas ele agora, voltando no terreno, até para ele próprio, ganha muito mais força e razão de persistir. Persistir e conduzir essa batalha. O Chapo, vamos ver, formalmente ele vai ser empossado. Dia 15, vamos ter um novo presidente em Moçambique. Agora, o Venâncio, e quero ouvir aqui a tua opinião, ele tem o seu projeto também de tomar posse no dia 15, de forma paralela. Segundo ele, o povo é que vai lhe investir como presidente de Moçambique. Ok. Simbiancos, que cenário teremos se Venâncio também for empossado? Teremos um governo constitucional, que é de Chapo, e teremos um outro governo popular, que é de Mondlane. Que cenário teremos, Simbiancos? Olha, isso acaba por ser mais uma mensagem. É aquilo que eu acabei de dizer. Venâncio Mondlane é um indivíduo, além de resiliente, é muito inteligente. É um indivíduo que, nessa altura, se fosse um fraco, como muitos que a gente conhece, já teria levantado a bandeira, já teria se preocupado com aquilo que é o seu bem-estar e, opa, tentei, não deu. Mas ele é um indivíduo que continua a encontrar meios termos no sentido de continuar a sua luta, no sentido de continuar a acreditar na razão do seu povo. É importante que se faça isso, e olha que lá atrás em Angola aconteceu o mesmo, e notamos os problemas que depois que saíram daí. O meu irmão Álvaro Mendes, o Venâncio Mondlane está no seu direito. O Álvaro falou aqui que os inconstitucionais ficam no poder e aquele que, a nível daquilo que é interpretação constitucional, ganhou, perde o poder. O Álvaro falou, não estamos a falar de ditadura. Nós, de vez em quando, nos perdemos, achamos que estamos a falar de governos democráticos, achamos que estamos a falar de governos que se preocupam, não é, com a lisura em processos, quer de eleitorais, quer de nomeação. Não é isso que acontece, minha gente. Então, é preciso entendermos, não é, sobre que tipo de ente estamos a falar. É sobre isso, irmão. Nós estamos a falar de uma Frelimo que está altamente viciada. Nós estamos a falar de uma Frelimo que vai fazer tudo para manipular aquela Constituição, até ter Venâncio Mondlane como um indivíduo, como um rebelde, como um indivíduo que contra a Constituição de Moçambique está a querer criar distúrbios, assim como se fez no Congo no passado. Houve um indivíduo no Congo que esteve na mesma posição, que depois apareceu como um grande criminoso para ele. Então, esse é o cenário que a Frelimo está a criar. Mas o Venâncio Mondlane, por sua vez, está a dizer ao povo, olha, eles que criem os seus cenários, no sentido de assassinar o meu caráter. Eu continuo aqui. Eu conheço a minha razão. Eu sei que venci. O Tribunal Constitucional sabe, as instituições sabem. Portanto, vamos exercer pressão até onde der, até as últimas consequências. E foi sempre isso que ele falou. Agora, tem um ponto que as pessoas não se podem esquecer também. Venâncio Mondlane, com essa atitude, ele começa também a promover agora o impeachment. Que ele ainda tem essa prerrogativa, eles até podem criar governo e não sei o quê, vão fazer lá as suas coisinhas e tudo bem. Portanto, é importante o Venâncio Mondlane continuar a ter essa avalanche de apoio, para que ele possa propor o impeachment. 3, 4 meses depois, olha, já que por via da situação eleitoral não foi, é para o povo não querer esse presidente. Então, minha gente, vamos aqui assinar ou vamos aqui propor um impeachment. Com a situação do impeachment, estaríamos a abrir novas janelas, estaríamos a abrir novas possibilidades para o presidente legítimo ou para o presidente eleito pela maioria. Portanto, temos que analisar aqui todos os cenários. E eu, quando venho aqui para essas plataformas, eu prefiro falar o terra a terra, eu prefiro falar aquilo que todos compreendem, para que possamos ter uma compreensão bem mais abrangente. Porque os entretantos, os porquês e, obviamente, o artigo tal, isso de vez em quando confunde as pessoas. A única solução que eu vejo agora, assim, racionalmente falando, sem ter que ir à revelia e bater de frente, esse bater de frente, que em 3 meses
não houve cedência da parte de quem devia ceder. É preciso também sermos inteligentes a esse nível. Já está-se a perder pessoas. Então fica um impeachment, mas para que aconteça esse impeachment, é importante que ele tenha o mesmo respaldo popular, é importante que ele diga, olha, no dia 25 estou aí, é importante que ele mantenha a sua credibilidade diante do povo intacta, para que as suas ideias, a nível daquilo que é recorrer, a nível daquilo que é planificar ou pensar de frente para conseguir atingir o objetivo, possam fazer efeito e fazer sentido e possam ser cognitivas. Por quê? Porque senão vira populismo, é o que eu disse atrás, eu não disse taxativamente ele está a ser populista, ele tem que ter cuidado com abordagens populistas, foi o que eu disse. Ok, No entanto, ok. na minha opinião, vai ficar um impeachment em aberto. Até porque o impeachment em Moçambique já funciona, não é igual à situação da Angola, onde você tira o João Lourenço do poder e esse impeachment vai promover um e outro indivíduo do MPLA, porque é o que está plasmado na Constituição. Em Moçambique é diferente, a corrida presidencial não tem o formato da Angola, implica dizer que com o impeachment o Venâncio Mondlane pode recorrer à presidência da República. Ok? Nessa altura o que lhe resta é continuar a mesma saga, nessa altura o que lhe resta é chamar a atenção das outras organizações e instituições mundiais no sentido de assistirem positivamente. Por quê? Porque a Frelimo deu o seu passo na esperteza. Está a perceber? Uhum. Ok, percebo e acredito, e ouvindo-te, acende-me outra luz em mim de que Mondlane e principalmente a sua equipa conselheira, a sua equipa técnica, devem se aguçar agora as outras ferramentas políticas, porque a batalha, ele estando agora em Moçambique, a batalha torna-se mais aguda, mas não deve só ser das ruas, portanto, tem que haver a batalha das ruas deve continuar e dentro das instituições, que a principal é aquela que sabemos qual é, deve ser quente. Deve ser quente para a qualquer momento, portanto, ativar, por exemplo, o impeachment ou haverá outras possibilidades. Portanto, Mondlane estando no terreno, ele terá mais, digamos assim, mais formas de se desdobrar. Naturalmente, a questão que se coloca é a seguinte: Mondlane só está a perder fulgor nessa altura porque não é líder de um partido político. Ele acaba por perder armas só por causa da posição em que se encontra enquanto concorrente à presidência da República. Por exemplo, se Mondlane fosse o líder do partido político em questão, nessa altura todas as fileiras do partido estariam em torno do seu líder. O que complicava mais as resoluções, o que complicava mais a discussão, não é? A nível daquilo que é, pronto, o nosso veredito é este. Então, Venâncio Mondlane, pelo fato de não ser o presidente do Podemos, já perde fichas junto desse peito a peito que está a acontecer em Moçambique. Já perde fichas, ok? Agora, pode haver a possibilidade dele ir para Moçambique e resiliente como é, sabemos todos que ele vem de 2, 3, 4 movimentos ou 3 movimentos para chegar até onde chegou agora. Para mim seria natural Venâncio Mondlane aparecer e incentivar a juventude a abraçar um partido político liderado por ele, fundado por ele, não é? Que eu acho que na oposição em Moçambique ele é o único indivíduo que está com a unção de mudança. O resto está a fazer política, mano. Então é importante percebermos isso aqui. Em Moçambique o que está a acontecer não tem uma frente patriótica unida como em Angola, que não tem o efeito que devia ter, mas pelo menos temos isso. Então é o Venâncio Mondlane, com o povo que o acredita. Quando o Venâncio Mondlane, por exemplo, ter um partido que ele lidera, ele vai ter muito mais anticorpos, ele vai ter muito mais imunidades políticas. E, no entanto, aqueles que detêm a ditadura em Moçambique vão ter um pé atrás, porque não é um indivíduo que está isolado a dizer que pode. É um grupo de moçambicanos bem representados constitucionalmente a dizer que pode. Imagina uma coisa, imagina que o Venâncio Mondlane fosse, por exemplo, o presidente do Podemos.
A essa altura, o Podemos não estaria assumindo parlamento algum. A essa altura, a discussão estaria aberta. A essa altura, os tribunais e as organizações internacionais estariam muito mais ocupadas com isso. Está a ver? É que gradualmente começa a dar aqui uma ideia de que está feito. A Frelimo ganhou e pronto. Agora, nós não podemos vir aqui cantar contos de fada. Se for para vir trazer aqui contos de fada, nós estaríamos a enganar as pessoas. O que acontece é que Venâncio já não tem os mesmos anticorpos que tinha antes. O que acontece é que a única vantagem que Venâncio Mondlane nessa altura tem é o povo, a juventude está com ele, porque a nível daquilo que é aparato constitucional, a nível daquilo que é a interação da Frelimo, eles até estão a querer fazer o tapete ou estão a colocar uma casca de banana no próprio Venâncio. Está a perceber? Se o Venâncio não tomar... E qual seria esta casca de banana? Opa, meu irmão, essa casca de banana aparece de várias formas. Essa casca de banana podia ser uma perseguição política, podia ser uma acusação falsa. Essa casca de banana podia ser um envenenamento, por exemplo. Essa casca de banana podia ser uma situação de dar a entender internacionalmente que ele é um terrorista, porque está a lutar contra a Constituição, está a lutar contra aquilo que está estabelecido. Então, essa casca de banana tem várias interpretações e há vários cenários de eliminar um indivíduo que exerce pressão efetiva e absoluta. Então, Simbia Cosse, podemos hoje talvez considerar que existe de facto uma cisão ou um divórcio entre o líder do Podemos e Mondlane, porque dentro do Podemos existem alguns militantes, membros do partido que estão com Mondlane, existem outros que estão pela via da tática política a entrarem no parlamento. Será que podemos já antecipar de que este divórcio está consumado, falta só a formalização deste divórcio? Está previsto, está aí, porque assim, nós temos que observar os sinais. O Podemos deu a entender ao povo moçambicano que está mais preocupado em ter cargos parlamentares e ter benesses, não é, do erário público. Por quê? Porque se fosse diferente, nesta altura eles continuavam fiéis e leais ao seu cabeça de lista. Eles continuavam fiéis e leais ao seu cabeça de lista. O que acontece é que o Podemos também já traz aqui uma interpretação de que o Venâncio está fazendo, é muito, já deu, não dá mais. Então, se para ti ainda dá para continuar, a gente já não vai continuar com isso. Você avança do jeito que pode. Tá vendo? Então, é complicado. Álvaro Mendes, Moçambique tem uma política viciada, assim como a política em Angola. Os políticos em Moçambique são pobres e desgraçados que se enriquecem em cargos públicos. Ok? Não existe patriotismo em Moçambique, assim como não existe em Angola. Com isso dito, as pessoas não estão ligadas, as pessoas não querem saber daquilo que realmente interessa a nível do pluralismo, a nível daquilo que é o deliver do contrato social. As pessoas não querem saber disso. O político em Moçambique está preocupado em se manter no cargo. Só por isso é que as pessoas, cargos de missão, quando são nomeadas, celebram, porque é uma ilação. Nós temos que começar a interpretar isso. É uma ilação de que eu estou bem, agora a minha vida mudou, já não serei o mesmo de antes, estou na oportunidade de poder roubar. Os políticos que em Angola e em Moçambique não são empresários, como acontece em outras latitudes, que, no entanto, identificam um problema social e querem participar, não é, no sistema de governação, no sistema de organização do Estado. Não é o que acontece. O que acontece é que é uma cambada de viciados, um grupo de indivíduos que não olha para a pátria, não olha para aquilo que é a história do país, para aquilo que são os direitos dos cidadãos do país. São indivíduos que estão preocupados com eles e suas famílias, são indivíduos que vão se curar lá fora. Então, a postura do Podemos acaba por ser uma postura natural diante daquilo que é o cenário que estamos habituados. Política nesses países é um teatro. O Venâncio Mondlane acaba por ser um indivíduo que está a quebrar esse gelo. Acaba por ser um indivíduo que trouxe uma mensagem nova, diferente. É possível servirmos sem termos a ilação de que temos que nos autosservir.
É possível servirmos e dentro de um quadro de avaliação de desempenho sermos remunerados, porque também tem aqui a questão competência, e as competências são remunerativas em determinados casos. Essa é a mensagem que ele passa. Quem é que quer o indivíduo que pensa dessa maneira? Quantos oligarcas vão perder espaço, vão perder dinheiro e quantas celas de cadeia vão abrir com um indivíduo como Venâncio Mondlane? Então, a própria postura do Podemos me remete a esse tipo de leituras. Por isso é que eu aconselho o meu irmão Venâncio Mondlane a criar o seu partido político, a não desistir da luta, a investir no impeachment. Essa toda a juventude que está a apoiar é a mesma juventude que ele vai colocar no trono. Por quê? Porque as opiniões em Moçambique são corrompidas, não estão divididas. Tem aquela opinião do indivíduo que segue a Frelimo porque está no obscurantismo, não tem instrução acadêmica, não tem noção daquilo que são seus direitos. Mas tem aquele indivíduo tal e qual o Álvaro Mendes que diz que não, a Renamo, o Venâncio, aquilo, a Frelimo falou, e pá, são indivíduos corrompidos a ter uma abordagem, não é? Que distrai o povo, traz aqui muitos zelos de discussão desnecessários. O que deve acontecer em Moçambique agora é a praticidade. As pessoas têm que entender, olha, tentamos dessa maneira, eles conseguiram encontrar um meio termo para se safarem. Qual seria o próximo passo? Então, o líder diz que vem no dia 25. Provavelmente o próximo passo desse líder tem muito que ver com alguma coisa que está aqui a ser dita. Está a ver? Por quê? Porque o Venâncio Mondlane tem agora a possibilidade de pedir asilo político. Não pediu por quê? Porque sabe que a luta dele é muito mais aturada, porque sabe que o sacrifício só começou. E ele, com esse passo que deu, identificou que a luta é muito mais árdua, que a luta é 4, 5 vezes mais árdua. Então as botas têm que estar no terreno. É lá no terreno que eu vou representar. Então é basicamente isso. Ok, comandante Simbi Nkosi, comandante da primeira região popular. Simbi Nkosi, olhando para a África, tirando uma lição deste acontecimento de Moçambique, vimos que houve esta falha técnica para Mondlane, de que não é líder de um partido político, e hoje estamos a ver o quanto ele está a pagar, que preço ele está a pagar e que preço o povo está a pagar. Que lição os outros líderes, os outros possíveis potenciais candidatos a presidente em várias partes de África, que aconselho das, que lição podemos tirar aqui? Devem concorrer com os seus partidos políticos ou podem aparecer em coalição como aconteceu com o Podemos? Sistemas corruptos, mentes corruptas. Há aqui uma morfologia de indivíduos, há aqui um perfil a ser identificado. Há aqui um perfil a ser avaliado. Quem é Venâncio Mondlane? Quem são os outros? Qual é a postura dos vários entes e intervenientes na política moçambicana e angolana? Quem são essas pessoas? Ok, se olharmos para Venâncio Mondlane, vamos encontrar um jovem que sempre teve uma veia revolucionária, que até já fez parte do partido na situação, que teve que se desfazer em função de não encontrar a sua expressão livre, não teve a possibilidade de aplicar aquilo que também acredita para o país, sentiu-se desautorizado, perseguido, sentiu-se mal usado e largou aquele partido, foi para um outro partido, passou a mesma mensagem que passou a Frelimo para outro partido, esse partido voltou a falhar com ele, pegou no Podemos, foi ter com o Podemos é esse que acabou de dizer, olha para Venâncio, nós estamos mesmo com a Frelimo. Então, isso está claro. A sua pergunta, a resposta está ali nas entrelinhas da sua pergunta. Está claro. Nós temos que aprender que com os partidos da fundação da República, com os partidos que lutaram contra o colonialismo, não vamos a lado nenhum, porque são partidos arcaicos, caducos, são indivíduos que ficaram estáticos nos acontecimentos a nível daquilo que é visão intelectual e atitude proativa. São indivíduos que não têm autonomia quando lideram, não conseguem operar, tá vendo? São sempre operados nos seus países e muito menos percebem de cooperação. Então, se olhar com Venâncio Mondlane, já consegues ver um jovem africano que percebeu o cenário político mundial, que entendeu que temos que ser nós a proteger aquilo que é nosso. Colaborar com os ocidentais não tem problema algum, desde que os nossos objetivos estejam aí bem patentes e bem assentes, desde que a gente também
consiga tirar o nosso benefício nessas cooperações e nessas mutações políticas. Portanto, com isso dito, Venâncio Mondlane será muito mais letal a Frelimo e terá uma aceitação muito mais abrangente, ok? Quando criar o seu próprio partido. Por quê? Porque é um indivíduo inteligente. É um indivíduo que sabe manusear as redes sociais. É um indivíduo que sabe fazer aproximação com o povo. E eu vou dizer aqui uma coisa que se calhar vai parecer um exagero. Quando um dia Venâncio Mondlane participar num pleito eleitoral com o seu próprio partido, a Frelimo vai entregar o poder. A Frelimo até vai tentar a fraude. Mas como é que a Frelimo vai entregar o poder? Porque Venâncio Mondlane vai encontrar plataformas nas redes sociais que vão dar a entender de quantos moçambicanos votaram para o partido dele. Ou seja, o Tribunal Constitucional, se tiver vergonha na cara, vai ir para os dados das redes sociais e vai ditar o vencedor, não vai fazer teatro, não vai gastar papel e não vai estar aí a gozar com o ego das pessoas. Portanto, há aqui situações que a gente tem que ver. Ok? O cenário é esse. Como é que se vai avançar? Impeachment é uma solução e um partido novo, um partido com uma outra dialética, uma terceira via, um partido que pensa no liberalismo econômico, um partido que pensa nas políticas atuais de extrema-direita, porque a esquerda falhou em todas as latitudes. É isso que a gente quer. Então, Venâncio Mondlane, se tiver essa atitude, será aplaudido até por nós. Será aplaudido pela África jovem de hoje, a África Palop vai aplaudir, porque ele estaria a quebrar o gelo e ele estaria a bater o peito a Frelimo na sua mais pura vertente, sem depender de ninguém e sem correr o risco de ser traído por pessoas que até já fazem parte de um sistema político viciado e corrupto. Então, Simbiacos, disseste aqui uma coisa que faz nascer curiosidade. Tu te identificas com a extrema-direita ou a situação, porque estamos na urgência do agora, o que se necessita, o que se precisa é um movimento de extrema-direita para mudar, digamos, o paradigma atual da política, tanto faz em Angola e em Moçambique. Epa, eu quando olho para esses partidos, tais como o MPLA, Frelimo, eu olho para esses partidos assim a nível de praticidade como partidos de esquerda, tá vendo? Fazem tudo ali, é tudo ali, é tudo ali. Então, a minha visão sobre isso é mesmo prática. Então, nós precisamos de um partido de direita, ou que seja de extrema direita, ou whatsoever. Nós precisamos de mudanças. Nós precisamos de uma nova forma de pensar política. E nós precisamos de alternar isso. Nós temos que ter um ciclo de 8 e 8 anos, não é? Onde pessoas que pensam diferente com o seu objetivo têm a oportunidade de participar. Outra novidade traz aqui de 8 em 8 anos, já não de 5 em 5 anos. Sim, porque eu acho que um ciclo de governação não traz todas as soluções que se impõem e nem traduz lá muita competência. Tu quando falas 8 anos, já estás a implicar o segundo mandato. Exatamente, já estou a idealizar um Venâncio Mondlane que teve 5 anos e que tem mais 5 para concretizar sonhos dos moçambicanos. 2 mandatos. Tá vendo? Pronto, era essa a minha visão. Portanto, tem que se mudar. Voltando na nossa lógica, são 10 anos. Exato. Tem que se mudar, Álvaro. Não faz mais sentido. Eu, às vezes, até acho um desperdício. Estamos aqui a discutir democracia em Moçambique e democracia em Angola. Nós estamos a discutir coisas que não existem. Nós temos que discutir emancipação popular, temos que discutir revolução. Porque só as revoluções promovem democracias. E democracias não promovem revoluções. Não, mas, Simbi, é necessária essa discussão, sim, para dar um prisma, ou melhor, prisma não, para dar um prefácio, não é? A abordagem sobre a emancipação popular, porque há muitas pessoas, tu quando falas da emancipação popular, eles estão deslocados, porque temos muita dificuldade de literacia, não é? Intelectual. Então, tu quando queres já elevar o discurso da emancipação popular sem fazer o ABC, eles não estão ali. Então é necessário fazer esses debates de forma contundente e só assim muitos vão se despertar de facto. Verá, afinal as coisas estão... Não, a minha mensagem é irônica e de certa forma retórica. Ok. Os ditadores rezam, clamam por democracia, eles não sabem o que é isso.
Eles nunca foram, não têm noção. Portanto, eles usam a democracia para os seus próprios intentos. Eles utilizam a expressão democracia para inibir uns, abrandar outros e abanar o ego de mais alguns. Porque na prática não existe. Portanto, é aí onde eu desvalorizo a expressão ou até a discussão de democracia. É mesmo de forma estratégica. É mesmo para alertar as pessoas que, olha lá, não vale a pena vir aqui para um painel e dizer, não, deixa também o homem do MPLA falar, somos democráticos. Não, não é isso. Nós vamos deixar o MPLA falar, o homem do MPLA falar na próxima república, numa república onde as autarquias funcionam, onde o Tribunal Constitucional é um órgão que tem a participação de angolanos sérios, que não se limitam em ser do MPLA, mas que representam o país, onde a polícia é republicana, onde o exército é forças armadas angolanas, não forças armadas que defendem o MPLA. Aí sim faz sentido o homem do MPLA vir aqui trazer uma opinião, porque nós estamos num país que a nível daquilo que é interação interpessoal é saudável, portanto todas as opiniões valem. Por que a opinião do indivíduo que está ali a matar pessoas, está ali a prender pessoas, a falsificar indultos, por que a opinião do indivíduo, por exemplo, do militante do MPLA vai valer para mim? O que o militante do MPLA vai me dizer a nível de opinião? Olha, eu estou a governar há 50 anos e o MPLA é um bom partido. Desculpa-me lá, não vejo que tipo de opinião é essa. Então, chega uma altura que algumas opiniões já não fazem parte daquilo que é o andamento, daquilo que é o trajeto, o processo e até a luta. Acaba por ser até uma forma de distrair o processo. A verdade que temos nesse país é a seguinte: não existe democracia. Se pudéssemos ir para um governo de transição seria ótimo, ok? Porque não vejo, por exemplo, em Angola também nós já ganhamos eleições em 2027, a ladainha vai ser a mesma, as instituições do MPLA vão lutar e vão denigrir o povo como tem feito sempre. Então, há necessidade aqui de termos ideias mais concretas. Ah, mas o Venâncio Mondlane criar um partido, ninguém vai legalizar. Isso é uma grande mentira, mano. Isso é uma grande mentira. O Venâncio Mondlane só não é presidente hoje porque o Podemos o boicotou, literalmente. Agora, a Frelimo não tem condições de encostar um Venâncio Mondlane na parede. Não tem essas condições. Por quê? Porque, a nível da civilidade, o Venâncio Mondlane é um indivíduo extremamente popular naquele país. É um indivíduo que até membros da Polícia Nacional concordam que seria ele o presidente. Quando criar o partido dele, vai ser um elo de agravar mais a situação de ter que lutar pelo país. E vai ser um elo de impactar a Frelimo negativamente. Portanto, a Frelimo não vai conseguir negar o partido de Mondlane, porque é um partido que o país está à espera. É o país que está a esperar aquele partido. Sim, as condições estão criadas para que Mondlane tenha o seu partido e a Frelimo não pode, não tem como e não há razões da Frelimo evitar, porque se evitar é mais um outro problema que eles estão a acumular e dali vai ser mesmo a extinção da Frelimo. Possam crer, possam me chamar de louco, mas é isto. Se eles negarem a criação de um partido em que Mondlane é o presidente, aí podem crer que Frelimo, porque até vai acontecer, vai haver desistências, dissidentes da Frelimo que vão ir no partido de Mondlane. Podem crer, porque há muitos mudos com voz estão dentro do coisa, da Frelimo. E se Mondlane apelar à criação de um partido, aqueles mudos vão voltar a ter voz.